Olá, pré-adolescentes, tudo bem? Uma vez mais estamos aqui, Escola Bíblica Online. Espero que esteja tudo bem com vocês, com as vossas famílias, que tudo esteja correndo bem, que vocês estejam aproveitando esse verão, né, ao máximo, porque se lembra que o verão é curtinho, apesar que vocês já estão de férias faz um bom tempo. Mas vamos lá então, mais uma aula, mais uma lição da Escola Bíblica Online. E nós estamos aprendendo pelo menos essas primeiras 4 semanas, já falamos a semana passada sobre parábolas, né? Especificamente sobre parábolas, as parábolas de Jesus. E a semana passada nós já falamos sobre as parábolas de Jesus, nós falamos sobre as parábolas das coisas perdidas, eu creio que vocês se lembram. Nós falamos sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, também considerado um filho que estava perdido. E também nós achamos mais um ali que estava perdido, que era o irmão do filho pródigo, né? E hoje nós vamos falar mais uma parábola. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Nós não vamos ler todos esses versículos, mas eu preciso ler um pouco aqui para que vocês consigam entender o que estava acontecendo. É praticamente quase a mesma situação da semana passada, quando a semana passada a Bíblia falou de um fariseu e a Bíblia falou de um escriba, né, que fizeram uma pergunta para Jesus também. E dessa vez aqui a Bíblia fala de um doutor da lei. Eu vou ler aqui e depois nós vamos explicar. Levantou-se certo doutor da lei, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para dar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei, ou seja, o que está escrito na Bíblia, no Velho Testamento? E como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. No 28, versículo 28, Jesus respondeu assim: Então Jesus lhe disse: Respondeu bem, faze isto e viverá. Olha que interessante, ele chega para Jesus e ele pergunta para Jesus bem assim: Mestre, o que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? O que significa isso? O que nós devemos fazer para alcançar a salvação, para obter a salvação? Primeiro que ele já estava errado aí, né? Que nós não conseguimos fazer nada para obter a salvação. Nós não conseguimos, por nossas próprias forças, obter a salvação. A salvação ela é de graça através de Jesus Cristo, e nós precisamos aceitar Jesus Cristo. A única coisa que nós precisamos é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque além disso nada mais. Nós não conseguimos com as nossas próprias forças obter essa salvação. É isso que ele estava perguntando: o que eu devo fazer? E Jesus perguntou bem assim para ele: o que está escrito na lei? Ou seja, o que está escrito na Bíblia? Você que é um homem tão entendido, que ele era um doutor na lei, ele era um conhecedor profundo da lei, a vida dele era viver estudando a palavra de Deus. Então, daí Jesus perguntou para ele: mas o que está escrito lá? O que está escrito na Bíblia? Como que você lê? E ele respondeu a Jesus, né? Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus deu uma resposta para ele que é interessante. Ele falou bem assim: então tá bom, está escrito isso. Então vá e fazes isto e viverás. O que Jesus estava falando para ele? Jesus estava falando para ele o seguinte: poxa, você conhece tanto da Bíblia, você sabe onde que está, você me deu uma resposta certinho, mas só que você não está fazendo isso. Você conhece, mas você não vive, você não pratica isso que você sabe, isso que você conhece. Se você vai então e faz isto, faz isto. E ele querendo então, a Bíblia lá no versículo 29, ele fala bem assim: ele porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Então sobre essa pergunta aqui que ele fez, mas então quem é o meu próximo? Né? Ele quis dizer que tudo bem amar a Deus, ele estava amando, ele estava servindo a Deus, ele conhecia, né, a palavra de Deus, conhecia a Bíblia, mas ele perguntou bem assim: mas quem que é o meu próximo? Daí Jesus, para responder essa pergunta para ele, para dar uma resposta para ele, Jesus então agora ele conta uma parábola, né? Ele conta o que é uma parábola. Uma parábola, Jesus está ilustrando aqui uma ilustração, uma história que Jesus inventa para trazer um ensinamento espiritual. Um ensinamento espiritual, ele ensina algo ali espiritual através
daquela parábola, daquela história que ele está contando. E Jesus, para responder então, para dar essa resposta para ele, Jesus começa com uma parábola. Ele falava bem assim na parábola. Bom, para mostrar, olha, para dar a resposta de quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Daí Jesus começa bem assim, bom, então desceu um homem de Jericó, quer dizer, de Jerusalém para Jericó. Ele desceu, né? Está descendo. Quer dizer que é um rio, né? Está descendo o rio. Então ele desceu de Jerusalém para Jericó. Mas só que, para entender um pouquinho essa estrada aí de Jerusalém para Jericó, que Jesus está mencionando aqui, era uma estrada meio perigosa. Além dela ser tipo assim uma ribanceira, né, uma descida, né, que está indicando aí que o homem ele está descendo mesmo, podemos trazer para a vida espiritual o homem descendo mesmo, e era perigoso, e tanto que quando Jesus falou assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele foi então espancado pelos salteadores, pelos ladrões. Ele foi ali roubado e foi espancado, e Jesus deixa bem claro assim que ele foi deixado ali quase morto. Eles bateram muito nele e foi deixado então ali quase morto. Daí Jesus continua essa parábola e ele fala bem assim, pelo aquele mesmo caminho, descendo de Jerusalém para Jericó, pelo aquele mesmo caminho, aquele caminho perigoso, aquele caminho cheio de pedras ali, um caminho ruim, descia um sacerdote. E quem que era esse sacerdote? O sacerdote era aquela pessoa, um líder religioso. Era um líder espiritual, que era a pessoa talvez mais certa para ajudar aquele homem que estava caído ali, que estava machucado, que estava quase morto. Mas quando esse sacerdote ele olha aquele homem caído, aquele homem que saiu de Jerusalém descendo para Jericó, ele olha ele caído, ele olha ele quase morto, a Bíblia diz que o sacerdote passou de largo, ou seja, o homem estava de um lado, ele passou do outro lado para nem chegar perto desse homem. Talvez ele tinha alguns motivos, né? Talvez ele tinha algumas desculpas. Ele estava atrasado, talvez por um compromisso dele, ou ele pensava o seguinte, bom, fizeram isto com ele. Talvez os ladrões, os assaltantes possam estar aqui perto, eles vão fazer isso comigo também. E é capaz de eles me matarem, então eu nem vou parar, eu vou embora. Foi embora. Um sacerdote, um líder religioso, um líder espiritual, ele foi embora. Daí a Bíblia fala bem assim, Jesus continua contando essa parábola, e fala bem assim que dali também descia um levita, pelaquela mesma estrada. Quem era um levita? Um levita também, ele era um tipo assim, um assistente do templo, uma pessoa que trabalhava na igreja, uma pessoa que ajudava na igreja, uma pessoa também, nós podemos, uma pessoa espiritual, que descia ali, que também poderia ajudar aquele homem. Jesus mencionou duas pessoas, né, que tem a ver com cuidado com a alma das pessoas, né, que é o trabalho delas. Ele mencionou dois, e esse levita também, quando ele viu esse homem, a Bíblia fala que ele passou de largo também, ele passou longe, ele passou pelo outro lado. Pode ser que teve as mesmas desculpas, as mesmas razões, os mesmos motivos. Não, se eu parar ali vão me matar, se eu parar ali vão me roubar, eu estou com pressa, eu tenho também algo a fazer, eu tenho que ir lá arrumar, sei lá, a igreja lá, uma outra congregação que eu estou indo, um outro templo que eu estou indo, mil desculpas. Daí a Bíblia fala assim, Jesus, né, contando essa parábola, essa história, e pelo aquele mesmo caminho descia um samaritano. Aqui que é interessante, descia um samaritano. Esse samaritano era uma pessoa que nós poderíamos pensar que ia ser a última pessoa para ajudar esse judeu, que provavelmente esse camarada que saiu de lá, de Jerusalém, descendo para Jericó, ele era um judeu. E esse samaritano, eles eram uma mistura de raça, eles eram judeus misturados com outras raças, com outros povos. Então os judeus puros, eles não se davam com eles. Eles não se davam, era uma briga antiga já desde bem antes de Jesus. E eles moravam em Samaria, eles eram de Samaria. Era um povo, uma mistura que os judeus, por eles não ser puros, não ser judeus puros, eles não se davam. Era uma briga que eles tinham há muitos anos já. Então era uma pessoa que nós podíamos até descartar, não, esse não vai ajudar mesmo, porque eles não se dão.
eles não se dão, eles não gostam do outro, eles se odeiam. Mas que interessante, né? Jesus falou que esse samaritano, ele pega e desce do seu, não sei se ele estava num cavalo ou um jumentinho, ele desce da sua cavalgadura, ele vai lá, vamos ler aqui o que ele faz, olha só, ele vai lá e coloca remédio, passa remédio nele, olha só, aproximando-se, esse samaritano aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, que era a medicina daquele tempo. Então, pondo sobre sua cavalgadura, sobre o seu cavalo, sobre o seu jumento, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E não parou por aí. Ele parou, ele não pensou igual os outros talvez pensavam, mas se eu parar aqui eles vão me matar, se eu parar aqui pode ter um assaltante ali, eu estou com compromisso. Ele estava viajando, ele estava com um cavalo ali, com um jumento, não sei, ele estava viajando. Então ele parou ali, ele parou ali para cuidar dele, tipo assim, perdendo, né, o seu tempo. E outra coisa, quando ele levou para uma hospedaria, como se fosse assim, vamos dizer hoje assim, levou lá para um hotel, um lugar lá, um hotelzinho que ele achou lá, e ele deixou, e a Bíblia, o Jesus fala que ele pagou, olha só. Partindo o outro dia, tirou 2 denários, né? Deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Olha que interessante. Aquela pessoa que a gente menos pensava, né, que ele ia parar para ajudar, porque eles não se davam, ele parou para ajudar, ele curou as feridas, ele passou vinho, ele passou óleo, ele atou as feridas, ele colocou sobre a sua cavalgadura, ele deu a condução dele para a pessoa, colocou a pessoa ali em cima. Olha só o esforço, olha só a energia que ele gastou fazendo isso para uma pessoa que eles não se davam. Daí Jesus faz uma pergunta para ele e fala bem assim: qual desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ou qual daqueles que fez alguma coisa por ele? Qual daqueles que ajudou aquela pessoa? Né? Qual daqueles que tipo assim, que não olhou a situação, que não olhou quem era, que não colocou desculpas? Logicamente que foi. E ele disse: a quem usou de misericórdia. Quem usou de misericórdia foi justamente aquele samaritano. E disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. O que ele estava ensinando aqui? Primeiro ele estava ensinando esse doutor da lei, que perguntou assim: quem que é o meu próximo? Ele respondeu: o teu próximo é aquele que está precisando de ajuda. O teu próximo é aquele que está do teu lado precisando de um socorro. Não importa se ele é teu inimigo, não importa se você não se dá com ele, não importa se é um amigo na escola que você não se dá com ele, que você não gosta dele. O que Jesus estava falando ali, que aquela pessoa que estava deitada, que estava quase morto, era uma alma. E esse samaritano, ele se preocupou com essa alma, ele se preocupou com essa vida. Ele não olhou se, cara, não, é um judeu, eu não vou ajudar. Não, ele não olhou nada disso. Ele não colocou desculpas, porque vai acontecer isso, vai acontecer. Não, ele parou para ajudar. Por causa que, olha o seguinte, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele se colocou na posição daquela pessoa ali. O que ele queria que fizesse para ele se ele estivesse naquela situação. Então o que ele falou para os judeus: olha só, para o doutor da lei, não pense que você é especial, que você é melhor do que ninguém, não. E sabe quem que é teu próximo? O teu próximo é aquele que está precisando da tua ajuda. O teu próximo pode ser um samaritano, que vocês não se dão com eles, o que vocês odeiam. O teu próximo é aquele que está precisando de uma ajuda tua e você tem que estender a mão para eles. É isso que Jesus estava falando, é isso que as Escrituras, é isso que a Palavra de Deus, é isso que Deus quer. Então o que Deus quer de nós, pré-adolescentes? É justamente isso. Que nós, principalmente nós que somos cristãos, quando nós vemos uma pessoa necessitada, quando nós vemos aí uma pessoa que precisa de Jesus, o que nós devemos fazer? Às vezes nós vamos lá e pregamos o Evangelho para eles, mas nós temos que demonstrar esse amor ao próximo. Nós temos que demonstrar esse amor
de Deus, que esse amor que Deus colocou no nosso coração pela vida deles. Então essa foi a parábola, essa foi a história. Jesus estava querendo mostrar para esse homem quem que era o próximo. Jesus estava querendo mostrar para esse homem, olha só, que aqueles líderes religiosos, o sacerdote fez de uma forma errada, o levita fez de uma forma errada porque não entendeu também quem que era o próximo. Da mesma forma como esse doutor da lei não estava entendendo quem era o próximo. E ele aprendeu através dessa parábola, através dessa história que Jesus contou, que o teu próximo é aquele que está precisando de socorro, não importa quem ele seja. Ele é uma alma, ele é uma vida, ele é alguém que Deus ama muito, como é igual ama você. Não tem diferença. Deus não ama eu mais do que uma pessoa ali fora, do que um pecador. Ele ama nós da mesma forma. Então essa parábola, se você não entende, se você quiser fazer alguma pergunta, escrever alguma pergunta no papel para amanhã nós teremos o nosso Zoom às 7 horas da noite. Você marque lá no papel e fala, pessoal, irmão Jardel, eu não entendi. Ou se não, você pode, talvez você lendo, você possa ter visto algo diferente também. Tá? Então eu espero vocês amanhã às 7 horas da noite para que nós possamos continuar com esta aula da Escola Dominical. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.